a perspectiva sobre se a reforma, da forma como está andando, é um erro ou um acerto, depende de para quê. Se o objetivo do governo é ampliar o seu diálogo com a esquerda, com as alas mais radicalizadas da base de suporte do partido, seja dentro do PT, seja fora do PT, mas especialmente dentro do PT, parece ser um acerto. Se, por outro lado, e eu me apego um pouco mais a essa hipótese, o objetivo do governo é ampliar o seu diálogo com o centro, tanto a centro-esquerda, que já o apoiou desde o início do pleito eleitoral do Lula em 2022, seja o centro, que se chamou Centro Democrático, que apoiou a coalizão vencedora, liderada por Lula, em torno daquilo que se buscou construir como uma frente ampla democrática. Se o objetivo é dialogar com esse grupo, talvez o caminho não seja por aí. Gleisi Hoffmann, evidentemente, é um quadro importante do Partido dos Trabalhadores, um personagem de confiança de Lula, que já era próxima e se aproximou ainda mais durante o período em que Lula esteve preso. Era uma das visitas mais frequentes ao presidente Lula na carceragem da Polícia Federal e se notabilizou mais recentemente por ser uma grande defensora das bandeiras históricas do PT, mesmo em momentos em que isso conflitava com políticas públicas propostas e colocadas em prática pelo governo do PT, pelo governo do presidente Lula, como é o caso dos seus constantes conflitos com o ministro Haddad. Eu acho que acaba saindo dessa reforma ministerial, de certa maneira, como um dos principais perdedores a princípio. O seu lado me parece sair enfraquecido, enquanto que o lado de Gleisi Hoffmann me parece sair fortalecido. Um lado que se coloca numa condição e numa disposição de maior confronto em relação àqueles que buscam dialogar com o mercado, com o centro, com o Congresso de maneira mais ampla, lembrando que a gente está falando não só de um governo que se encontra muito mal nas pesquisas não ainda de intenção de voto, mas sim nas pesquisas de avaliação do governo, tem o seu pior índice desde o início do governo, em janeiro de 2023, mas a gente está falando de um governo emparedado pelo Congresso, que busca, por meio de uma coalizão pouco ortodoxa, para dizer o mínimo, com o STF, que vive nesse momento também um ápice histórico de politização, e que eu acho que é um tema que também merece um debate adicional, mas talvez não para esse programa. Me parece que é um caminho arriscado que o governo vem tomando. Me parece que é um caminho que tende a gerar mais conflitos e mais polarização, o que pode esconder por trás de si uma estratégia, mas não me parece ser o caso. Qual estratégia? Vamos antecipar aqui. Poderia esconder por trás de si uma estratégia de reconquistar uma parte da sociedade brasileira que acha que o governo não está defendendo as suas conquistas e os seus avanços da forma como deveria ou poderia. Mas eu, sinceramente, como estratégia eleitoral para 2026, não me parece a estratégia mais efetiva, dado que a maioria das pessoas que votaram para presidente, ou se não a maioria, uma parcela decisiva de pessoas que votaram para presidente em Lula de 2022, não são petistas, não são pessoas que comungam tão profundamente da visão proposta pelo PT e pela sua agora ex-presidente Gleisi Hoffmann. Uma agenda mais social, né? Uma agenda que conversa melhor com uma agenda a esquerda, mais à esquerda, né? Tanto em termos de intervenção estatal, quanto também em termos de a chamada agenda de costumes. E quando a gente pensa a coisa em termos de ciência política, é muito difícil tratar dessas questões de uma maneira tão conjuntural. Eu não diria nem que é um erro, nem que é um acerto a mudança ministerial. Eu diria que muito mais ela é uma necessidade dada a uma situação estrutural do sistema político brasileiro que ele é muito disfuncional. Quer dizer, a gente tem uma eleição majoritária onde um determinado projeto é eleito e por um conjunto de circunstâncias
a configuração de forças que sai no Congresso Nacional ela é muito diferente. Quer dizer, a maioria dos eleitores brasileiros votou no Lula, no entanto, a maioria dos eleitores votaram num Congresso onde a maioria é conservadora. E isso gera uma situação de profunda esquizofrenia na gestão pública no dia a dia, na medida em que o governo que foi eleito com um determinado programa, ele tem muita dificuldade de transitar esse programa porque o Congresso tem uma orientação completamente diferente. Então, assim, tem um pano de fundo dessa questão toda, que é a extrema disfuncionalidade do sistema político brasileiro, que está cada vez mais agravada pelo excesso de poder que o Congresso veio adquirindo nos últimos anos. Esse mecanismo das emendas parlamentares, hoje, o Congresso praticamente é quem governa em nome do governo, porque das despesas discricionárias do governo federal, uma parte significativa, hoje são 44 bilhões, que estão sendo usados pelos congressistas com critérios que são muito mais eleitoreiros do que propriamente, quer dizer, é impossível tu planejar a política pública se quem vai decidir onde o dinheiro vai ser aplicado é o congressista com critérios que são totalmente distintos. Então, eu acho que isso é o pano de fundo dessa necessidade de estar constantemente tendo que fazer ajustes na composição do governo para evitar que o governo fique inviabilizado. E a gente sabe, e é só olhar o nosso passado muito recente, a presidenta Dilma foi derrubada pelo Congresso sem nenhum crime comprovado, a partir de alegações que depois se comprovaram e que não se justificavam. No entanto, a maioria consolidada no Congresso Nacional se sentiu no direito de derrubar o presidente legitimamente eleito. Então, o governo, qualquer que seja no Brasil hoje, ele fica muito refém de um Congresso Nacional cuja composição está dada muito mais por interesses absolutamente fisiológicos, de partidos políticos que não têm programas, não têm ideologia. Uma boa parte dos partidos que compõem a base do governo vota contra o governo no Congresso. Ou seja, não há uma coerência partidária no sistema político brasileiro, o que torna qualquer ação de governo ela é muito difícil, muito problemática. E a circunstância que a gente está vivendo, e eu acho que é importante, ambos citaram essa questão da popularidade do governo Lula. Então, a queda da popularidade estaria justificando uma mudança de orientação política. Eu acho isso muito complicado, porque assim, quando a gente olha os indicadores objetivos da situação do Brasil, o PIB cresceu 3,4%. A previsão do mercado era que ia crescer 1,5%, cresceu 3,4%. O desemprego está em níveis historicamente mais baixos. A miséria e a pobreza, ela caiu, foram mais de 8,7 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza só no último ano. A pobreza está no menor nível desde 2012. O emprego está em alta. A economia está crescendo. E, no entanto, a popularidade do governo ela está baixa. E eu acho que isso a gente deveria fazer uma reflexão um pouco mais profunda. E, em certa medida, eu acho que os próprios meios de comunicação teriam que pensar um pouco sobre o seu papel, porque o que a gente vê no caso brasileiro é uma mídia que ela é muito concentrada em muito poucas empresas. Hoje, 80% do que se assiste no Brasil é controlado por 4 grupos econômicos que têm uma agenda muito clara política, uma agenda favorável ao livre mercado, à não intervenção, às privatizações. E, se vocês repararem, e os últimos 3 meses foram muito ricos em exemplos disso, todas as notícias, não vou conseguir citar de memória a capa da Zero Hora hoje, mas tipo, o PIB cresce 3,4%, mas está caindo. Todas as notícias positivas sobre o governo, elas sempre vêm com um mas junto. E os problemas do governo são superestimados e as virtudes do governo são sempre colocadas em segundo plano. Para mim, muito do resultado das pesquisas de opinião reflete muito mais uma reprodução do que a mídia está colocando nas suas manchetes, no seu dia a dia, do que a situação real da economia brasileira, que por todos os critérios mais objetivos,
O Brasil está numa situação positiva. O Brasil, entre todos os países do G20 no ano passado, o Brasil foi o quarto que mais cresceu. Cresceu a Índia em primeiro lugar, 6,5%, a Indonésia cresceu 5%, a China cresceu 5%, o Brasil cresceu 3,4%. Os Estados Unidos estão em oitavo lugar, cresceu 2,8%. O Reino Unido está em 15º lugar, cresceu 0,5%. No entanto, frente a todos esses dados positivos que tem a economia brasileira, que são dados, não são interpretação, não tem ideologia nisso, são dados objetivos do desempenho da economia brasileira. E ainda assim, as manchetes o tempo todo martelam com a perspectiva de crise, as expectativas do mercado, o mercado está insatisfeito por isso, o mercado está insatisfeito por aquilo, e é isso que se reflete na cabeça das pessoas quando elas vão opinar sobre o governo.